Erivaldo Barbosa, boa tarde para você. Chegando agora da cobertura na Assembleia Legislativa, né, Erivaldo? Boa tarde. É isso, Joelson. Boa tarde para você que segue nos acompanhando. Realmente uma manhã muito movimentada na Assembleia Legislativa. Vamos falar daqui a pouco das discussões e os debates na Assembleia. Primeiro vamos a Brasília. Délio Rocha está ao lado do senador Ciro Nogueira Filho, presidente do Progressistas. O ano está acabando no parlamento, meu caro Délio. Brasília cumpriu as metas esperadas? Superou expectativas ou não? Délio, boa tarde para você. Joelson, Jordânia, meu boa tarde para você, para o Elivaldo, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O senador Ciro Nogueira, que está aqui ao meu lado, Joelson, ele ouviu, né, querendo saber, né, senador, se o ano de 2019 foi produtivo, se realmente a agenda do Congresso cumpriu com o que se esperava, qual o balanço que o senhor faz aí desse ano aqui na Câmara e no Senado. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os nossos telespectadores da Cidade Verde. Olha, foi um ano atípico, né? Um ano que nós tivemos o início de um novo governo, um governo que não tem uma articulação política que tenha sido capaz de formar uma base aliada, consistente, mas que o papel e a responsabilidade coube ao Congresso Nacional de assumir esse papel de produzir as reformas necessárias para o país, tentar dar uma estabilidade, já que o governo federal é um governo muito instável, um governo que tem muitas crises que são provocadas até pelo próprio presidente da República, pelos seus filhos, né, que isso cria uma instabilidade muito grande no país e, graças a Deus, nós tivemos no Congresso Nacional um porto seguro, né? Ressalto aqui o papel dos dois presidentes das duas casas, tanto o Davi Alcolumbre quanto o Rodrigo Maia, para que a gente possa ter condições de aprovar as reformas necessárias para o país, como foi aprovada a reforma da Previdência, e dar uma estabilidade, começar as discussões no Congresso sobre outras reformas, para que a gente possa ter um Estado que possa fazer jus aos anseios da sociedade. Senador, falando especificamente da atuação do senhor, inclusive ontem o senhor apresentou aqui um projeto de lei que prevê tornar, né, obrigatório o 13º salário do Bolsa Família e do BPC. É um projeto do senhor no Senado e outro na Câmara, da deputada Iracema Portela. É verdade, porque o Bolsa Família foi uma conquista. Eu parabenizo o presidente Bolsonaro por ter dado essa oportunidade ao povo, que é um povo carente do Piauí, do Nordeste, do Brasil, receber o 13º, mas fica muito a critério do governante. Um ano ele pode dar, o outro ano ele pode dar. O nosso projeto torna obrigatório esse pagamento às pessoas do Bolsa Família e corrigir uma distorção, um erro, uma injustiça muito grande com os beneficiários do BPC. São as pessoas que têm que criar os seus filhos que são deficientes ou que têm que criar os seus idosos, que precisa ter os cuidadores, tem que receber também esse benefício. Nós temos um absurdo que tem o Bolsa Presidiário que recebe 13º e um BPC não recebe. Então, são essas situações que nós temos que corrigir. Graças a esse nosso projeto, nós tomamos a iniciativa de apresentar ontem aqui no Senado Federal esse projeto e a deputada Iracema apresentou na Câmara dos Deputados para que os dois projetos possam tramitar em conjunto e possa dar essa segurança aos beneficiários do Bolsa Família e do BPC do Piauí e do Brasil. O senhor é titular da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que ontem aprovou o pacote anticrime e aquele projeto de lei que prevê prisão após segunda instância. O senhor, inclusive, votou a favor desse projeto e está tramitando mais célere do que o esperado, tanto a questão da segunda instância, né, que acabou sendo mantido, e o pacote anticrime, que deve, inclusive, ser analisado hoje, senador. É verdade, nós vamos aprovar o pacote anticrime hoje, na tarde de hoje. Acho que vai ser aprovado por unanimidade, assim como foi praticamente na Câmara dos Deputados. Ressaltar aqui o papel da deputada Margarete, que fez um brilhante relatório. Você conseguir uma coisa tão polêmica, quase a unanimidade, apenas 8 deputados votaram contra, e no Senado vai ser aprovado por unanimidade, é muito difícil. Nós temos orgulho do papel da nossa deputada Margarete. E nós temos outras matérias. Hoje, eu vou tentar hoje que a gente possa votar aquele projeto que criminaliza quem incentiva a mutilação de crianças. O projeto foi ampliado na Câmara dos Deputados, que é um projeto de minha autoria, para criminalizar quem possa incentivar a mutilação até de adultos. A expectativa é que a gente possa votar ainda no dia de hoje. E a questão da segunda instância, nós temos que votar através de uma PEC, que está vindo da Câmara dos Deputados. Ele deve ser votado depois, porque aí dá maior segurança jurídica
evita qualquer tipo de questionamento do Supremo se é uma matéria para ser tratada de PEC ou por projeto de lei. Eu defendo que seja votada através de PEC. Temos uma pergunta do estúdio. Elivaldo, senador, boa tarde, como vai? Senador, como é que está a relação do seu partido, Progressistas, na base governista, principalmente depois de que vazaram, assim, áudios supostamente atribuídos ao senhor e que teria causado, assim, um mal-estar na relação, sobretudo com o PT? Olha, Elivaldo, eu tenho tido um diálogo com o governador ontem mesmo já tratou diversos assuntos, questão de barragens do estado do Piauí que nós conseguimos na semana passada, marcamos de ter uma conversa em breve, conversa franca entre dois líderes que querem estar juntos para produzir mais para o nosso estado, né? Eu acho que eu sempre coloquei que minha aliança maior não é com o Wellington, não é com o Firmino, não é com o Zé, é com o João, é com o estado do Piauí. Isso é o que tem que ocorrer, independente se nós vamos estar juntos ou separados, nós temos que ter a grandeza de saber que o Estado precisa de nós estarmos unidos na defesa dos projetos do governo do Estado, das prefeituras, e isso o governador tem total consciência e tem manifestado esse desejo. Eu vou fazer de tudo para que a gente possa estar juntos, né, nas próximas eleições, né? Não vou negar que a nossa base aliada está uma base muito grande, eu acho. Não é fácil manter isso unido, né? O progressista tem o desejo e a certeza que nós vamos ter candidato a governador em 2022. Temos que transpor as questões municipais, que não vai ser fácil. E o futuro a Deus pertence. O que é importante é que as eleições a gente deixe para 2020 e 2022. Por enquanto, nós temos que trabalhar unidos pelo desenvolvimento do nosso estado, pelos projetos. Eu acho que hoje um rompimento nosso seria muito ruim para o Estado, né? Num momento que o Estado está passando diversas dificuldades extremas, né? Até para pagar salários, muita dificuldade, problemas com os terceirizados. Então, o enfrentamento hoje seria muito ruim, danoso, e eu não quero isso jamais. Eu quero ter o papel que eu tive no governo passado, que garantimos que o Estado pudesse ter as suas contas em dias, fazer os investimentos necessários, e o governador vai contar com esse meu trabalho, independente se nós vamos estar juntos ou não em 2022. Senador, sobre o estado do Piauí, que é um estado pobre, que depende muito do Bolsa Família, também do BPC. O senhor tem um projeto aí tratando dessa questão do BPC. É verdade, nós temos aqui, porque você não tem ideia, só o BPC, né, são em torno de quase 80 mil famílias que dependem disso aqui. No Nordeste são 1.600.000 pessoas. Então, o povo mais beneficiado são os beneficiários do BPC. Então, nós vamos conquistar, não tenho dúvida disso, o 13º para essa categoria, que foi injustamente esse ano retirada, né? Não foi dado essa contribuição mais do que merecida dessas pessoas que precisam muito. Eu não conheço nenhum tipo de categoria de pessoas que recebem benefícios da União que mereçam mais do que os beneficiários do BPC, e nós vamos lutar, tanto eu, que apresentei o projeto com a deputada Iracema lá na Câmara, e existe um consenso dentro dos progressistas que será uma bandeira, e nós vamos conquistar isso, se Deus quiser. Outra pergunta do estúdio. Senador Ciro, o senhor tem tratado e tem discutido, tem proposto repetidas vezes que o dinheiro o dinheiro que é dado em apostas, em casas de apostas, às vezes sites de apostas, que é muito comum no Brasil, possa deixar parte das divisas aqui, através de impostos. Como é que está essa discussão? O Congresso tem sido receptivo a essas propostas? Tributar o jogo no Brasil tem sido difícil por quê, senador? Porque ele já existe, né? E aí tem muita gente ganhando dinheiro com isso, ilegalmente, né? Tem a proteção policial, tem a sonegação de impostos, as pessoas deixam de regularizar a situação dos empregados, então tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Eu defendo que essas pessoas voltem a pagar impostos. Quem não sabe, o Brasil tem um absurdo de proíbe o jogo, mas permite a propaganda. Você vê aí nas camisas dos clubes de futebol, propaganda de sites, então isso é um absurdo. Essas pessoas tinham que estar pagando impostos no nosso país. Eu defendo que esse recurso vá todo para a segurança pública, que é a maior aflição da população brasileira hoje, é a questão da segurança pública, que a gente possa melhorar o salário dos policiais, possa comprar mais equipamento, poder um policiamento mais ostensivo no nosso estado, é a minha defesa. Então, hoje praticamente no Nordeste acabou o jogo do bicho, hoje é só aposta esportiva. Quem vai nas pequenas, médias, toda a cidade do Piauí, em vez de as pessoas
pessoas estão apostando no jogo do bicho, na quarta-feira, no sábado e no domingo, está as filas de pessoas apostando, e esse recurso está indo todo para fora do país. Isso é um absurdo. Nós temos que deixar esse recurso aqui no nosso país para que as pessoas paguem seus impostos, possam gerar emprego e renda no país de uma forma correta. A rejeição maior a esse projeto está na bancada evangélica? Eu acho que falta o governo, que eu acho que agora está manifestando, o ministro do Turismo já me manifestou que é favorável, o ministro Paulo Guedes já manifestou favorável. Existe um pouco de tentar tapar o sol com a peneira. O Brasil, você tem uma ideia, Délio? Os Estados Unidos, que acho que é um país que se joga muito, tem 200 mil máquinas caça-níqueis funcionando. Você sabe quantas tem no Brasil funcionando ilegalmente? 500 mil. 500 mil, e pior, lesando as pessoas, principalmente de baixa renda, porque você não vê máquina caça-níquel no shopping aí em Teresina, no Teresina Shopping, no Rio Puti ou no Riverside. Você vê na periferia das cidades, em que não tem o menor controle, as pessoas são roubadas nessas coisas, porque não tem fiscalização nenhuma. Então, se pudesse optar do país ter ou não ter jogo, eu até preferia que não tivesse jogo. Mas nós não temos essa opção. O Brasil é o único país do mundo que não regulamentou, fora os países de caráter muçulmano, né? O Japão era o outro único país que está regulamentando agora. Então o país não tem como a gente tampar o sol com a peneira. O Brasil é um dos países que mais se joga. Então, já que se joga, vamos contribuir, pagar impostos para gerar divisas para a sociedade. O senhor fez até um levantamento em relação a isso, né? Existe a possibilidade de gerar, com a legalização da indústria de jogos, cerca de 600 mil empregos e 4 bilhões de reais, é isso? Não, 600 mil empregos diretos. Nós temos como gerar nosso país, fora os empregos indiretos. E de impostos, nós estamos calculando aí em torno de 50 bilhões de reais, porque não é só os jogos, tem as licenças que são mais caras. Uma licença de um cassino, você vai arrecadar aí 3, 4 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que o país precisa no momento que nós temos um problema seríssimo de geração de emprego e renda no nosso país. Então nós temos que também ter cuidar do malefício do jogo, que é a questão dos viciados. Então o próprio jogo tem que bancar as casas de recuperação. Então hoje o Brasil só fica com a parte ruim, que é a proteção policial ilegal, a sonegação de imposto, o trabalho informal, né? Então nós temos que ter o lado bom, que é a geração de emprego, geração de impostos, para que a sociedade tenha os benefícios. Falando ainda em dinheiro, senador, até a próxima semana o Congresso vai ter que decidir sobre o fundo eleitoral, o fundo de campanha. Existe uma dúvida se vai ser de 3,8 bilhões de reais, um aumento de 120% em relação ao fundo de 2018, mas existe também uma discussão para ver se esse fundo vai ser menor, o que deve prevalecer no final. Olha, a sociedade fez uma escolha lá atrás de proibir a doação privada. Alguém tem que bancar as disputas eleitorais. Não tem. Você tem uma ideia, né? Eu fiz umas contas com o Júlio César semana passada no avião. Se o fundo for de 3 bilhões e 800 milhões de reais, você sabe quanto é que dá só para os eleitos? Não estou falando para quem é candidato, não. Só para os vereadores eleitos, vice-prefeitos e prefeitos. Se for dividir por todo mundo, dá 4 mil reais. Então, tem como fazer campanha com 4 mil reais? Não é fácil. Então tem que fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Você sabe quanto é que custa a justiça eleitoral? 3 vezes esse valor. Então tem que ter esse custo, né? A não ser que se volte permitindo a doação privada, né? A sociedade escolheu que não quer mais dinheiro privado nas eleições. Nós temos que ter o fundo eleitoral, ou então não vai ter eleição. Como vai se fazer? Tem que se bancar as campanhas, tem que se fazer isso. Então, eu sempre defendi que isso devia ser privado. Mas, já que a sociedade escolheu o fundo público, temos que votar esse fundo eleitoral, que é muito, mas é necessário porque são milhares de candidatos, né, que nós temos que ter uma eleição limpa, transparente e dar condição para todos os candidatos. E outro destaque aí na pauta do Congresso nessa reta final, senador? Olha, eu acho que aqui a grande discussão ontem que nós conseguimos, a aprovação do orçamento, isso aí foi muito importante. Com isso a gente vai viabilizar muitos recursos e investimentos para os nossos municípios. Muita gente duvidava que o senador Ciro conseguisse o volume de recursos do ano passado, dos outros anos. Nós estamos superando esse ano o número de investimentos para o nosso estado e eu fico muito feliz que isso esteja ocorrendo num momento de muita dificuldade, em que o governo do estado não está tendo capacidade de fazer os investimentos no interior, principalmente. A gente está conseguindo levar esses recursos e esses investimentos para o nosso estado. Senador, voltando a falar da CCJ do Senado, né? Ontem teve a aprovação daqueles 2 projetos e ontem a deputada
juíza Selma, a senadora Selma Arruda, né? Ela viveu 2 momentos, o céu e o inferno. O relatório dela foi aprovado na CCJ ao longo do dia e à noite ela foi cassada pelo TSE. Como está o clima no Senado um dia depois dessa cassação? A juíza Selma é daquelas políticas que gosta de atirar a pedra, mas, por exemplo, se for essa questão de segunda instância, se fosse dessa forma, ela não devia estar nem como senadora, porque ela já tinha sido cassada na segunda instância. Olha o contrassenso, né? Então, não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, são essas situações que a gente tem que saber separar. Hoje, o quadro político no nosso país está muito aquele quadro de atirar pedra, de ter pouca realização, né? Então, eu acho que eu não conheço bem o processo da juíza, foi questão de caixa 2 comprovado, que parece que foi depositado na conta dela, então vamos placar, ela foi cassada por unanimidade no seu estado e aqui foi 6-1. Então nós temos que cumprir o mais rapidamente possível. É uma pena, ninguém gosta de ver ninguém cassado ou afastado, isso é muito ruim, né, de estar essa discussão, mas nós temos que cumprir a legislação e decisão judicial não se discute, se cumpre. E para o próximo ano aí, a gente deve ter mais protagonismo do Congresso Nacional? Eu espero que sim. Nós temos uma reforma que é fundamental, que é a reforma tributária. É uma reforma que precisamos diminuir o custo da arrecadação de impostos do nosso país, fazer uma distribuição mais justa para o cidadão, para as pessoas que mais precisam, né? Cobrar de quem mais ganha no nosso país. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade com impostos mais justos para o cidadão brasileiro. Senador Ciro Nogueira, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelso Jordani, eu volto com você. Muito obrigado, Délio. Obrigado ao senador Ciro Nogueira também pela participação conosco ao vivo, direto de Brasília, falando muito a respeito de projetos que são importantes para o nosso país. Tributação dos jogos, BPC. Rapaz, olha, muita coisa que o Brasil ainda tem que debater para avançar em questões fundamentais, hein, e se espera exatamente que o Congresso Nacional mesmo, com as críticas, com até a questionável credibilidade, mas inegavelmente que o Congresso andou em 2019. Aprovou reformas, acelerou discussões importantes como essa aí da prisão em segunda instância, propostas de emendas à Constituição. É preciso que esse ritmo seja acelerado para outras propostas como essa que você falou e outras que virão, como a tributária, por exemplo. Você falou bem. Eu não imaginava que votaríamos a reforma da Previdência rápido como foi, apesar de todo o debate. O pacote de lei anticrimes, ele até sublinhou aí o papel da deputada Margarete, que comandou a comissão que debateu e entregou para o Congresso um pacote feito, né, para aprovação. Tanto é que não teve nem mudança nenhuma no Senado. Então, é esse perfil de Congresso que nós imaginamos que o Brasil merece. Vamos ver se continuamos nessa velocidade, nesse ritmo, né, Elivaldo Barbosa?